E amanhã, 31 de maio, é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. Criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, a data comemorativa visa alertar sobre as doenças e mortes relacionadas ao tabagismo que podem ser evitadas. O consumo de cigarro prejudica a saúde não só do fumante, mas também de quem fica perto dele. Inala boa parte da fumaça. Este é o diagnóstico da Organização Mundial de Saúde. Tem milhares de coisas que estão na fumaça. E você está do lado, o paciente, a pessoa fuma todo dia, toda noite em casa. Ela vai ter problemas sim, bronquite, asma, problemas alérgicos, até de pele, né? O cigarro não dá só problema no pulmão, ele dá problema no cérebro, né? Ele dá problema nos rins, dá problema nas artérias das pernas. Várias patologias nas artérias das pernas são causadas pelo cigarro. Quanta gente é amputado por causa do uso do cigarro? Aquela fumaça, aquela combustão acaba lesando também o pulmão de pacientes que são fumantes passivos. É muito comum as esposas, por exemplo, dos fumantes acabarem desenvolvendo um câncer de pulmão, por exemplo. Isso não é infrequente, não. Eles têm uma maior probabilidade do que uma população não fumante. As doenças no coração e nas veias do corpo humano são agravadas pelo consumo de cigarro, explica este médico neurologista. O cigarro, o tabaco, ele não tem só nicotina, né? Ele tem mais de 5.000 elementos que causam doenças graves. O principal são nas artérias. Por quê? As artérias nossas, as veinhas, como a gente chama, né? Elas são como se fosse um cano de cobre, limpinha por dentro. O cigarro estraga a parte de dentro dela. Então, no nosso corpo todo, nós vamos ter problema. Principalmente no cérebro, porque as artérias do cérebro são um pouco diferentes, né? Essas substâncias todas, elas vão corroendo isso. E com o tempo, elas acabam como se fosse dando um ferrugem dentro da veia, da artéria. Então, acaba obstruindo, acaba entupindo essas artérias. E aí desenvolve um AVC, como se fosse de uma caneta, né? Ele vai corroendo aquilo, chega uma hora que a caneta entope, ou então a caneta borra, porque a artéria rompe. Uma das interrogações é se o fumante parar de fumar, o corpo humano consegue se regenerar e evitar as complicações futuras na saúde? Infelizmente, ele vai ter um prejuízo. O pulmão ele não recupera a sua capacidade. Ao contrário, com o processo de envelhecimento, nós vamos perdendo essa capacidade e o cigarro acelera essa perda. Felizmente, a maior parte das pessoas é bastante resistente ao cigarro. Então, nós sabemos que de uma população de 100 pessoas que fumam, 15 vão desenvolver enfisema e bronquite. Os outros 85 têm uma perda discreta, mas podem surgir outras doenças, principalmente as doenças neoplásicas e as doenças cardiovasculares. Mas, infelizmente, o pulmão ele não se regenera, as pessoas vão ficar com uma sequela. Infelizmente, é uma marca que fica, né? É que nem você colocar um prego numa porta, depois você tira o prego, a marca fica, né? Então, essa marca está marcada nele, né? É claro que ele, quanto antes ele parar e se ele tiver bons hábitos, principalmente não ficar sedentário. Não precisa correr maratona, mas precisa andar, precisa fazer uma atividade física, precisa fazer um pilates, precisa se cuidar, né? Uma notícia boa, o Brasil é um dos países que tem menos fumantes hoje, cerca de 10% da população só fuma, mais do que países até mais desenvolvidos. Então, o brasileiro já tem uma conscientização maior. Só que 10% de 200 milhões são 20 milhões de pessoas. Então, ainda nós temos aí um bom caminho a percorrer. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 12,6% de todas as mortes registradas no Brasil podem ser atribuídas às consequências do tabagismo, o que representa um total de aproximadamente 150 mil mortes por ano.